Boa noite, meu povo. Shalom, shalom. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Sejam muito bem-vindos nesse nosso bate-papo aqui com o meu amigo, né? O professor, pastor Amêndola, lá da Fasol, Oeste Paulista, cidade de Prudente, ok? Você que foi entrando, né, já mete o aviãozinho, chama o pessoal aí, avisa a galera que nós já entramos, a Tati, Jaqueline, vai avisando a galera aí que nós já chegamos, que hoje o assunto promete, hein? Nós vamos falar sobre a alma, vamos falar sobre Deus e vamos falar sobre a pandemia. É isso aí, né? Aí, meu amigo! Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Cristo. Shalom, shalom. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, bem-vindo. Beleza. O senhor está me ouvindo bem aí? Está chegando bem a minha voz? Estou ouvindo bem. O senhor também me ouve bem? Agora sim, estou ouvindo bem mesmo. Agora veio com força. Foi lá na alma. Estou ouvindo bem agora veio bem. Acho que é a posição sua, está mais próximo, né? Que aí a gente consegue lhe ouvir melhor. Você tá vendo? Mas ficou bom mesmo. Como é que está nosso povo aí de Prudente aí? Como é que tá a galera? Graças a Deus, Prudente está bem. Hoje, uma novidade para nós, né? O senhor estava falando dessa pandemia e do pandemônio, né? Hoje Prudente entrou em estado de calamidade pública, né? A situação está bem complicada, né? É mesmo? Mas graças a Deus, Deus está nos sustentando. Você vai saber um pouco mais da vida, do ministério dele, né? E do trabalho que ele vem desenvolvendo à frente do curso teológico lá da Fasol, lá no Oeste Paulista, na cidade de Prudente. Meu amigo, o senhor pode se apresentar para o pessoal aqui, para eles conhecerem um pouquinho do senhor, né? Do seu ministério, família, que aí dá tempinho do pessoal chamar a galera pelo aviãozinho. Eu acabei também de convocar uma galera e o pessoal ia entrando aqui. Joia. Obrigado, viu? Primeiramente, obrigado, professor Alex, pelo convite. Para mim é uma honra, mais uma vez, dividir uma telinha com o senhor, né? Nossa. Até hoje a gente só ficou na telinha, né? Eu não conheço o professor Alex ainda pessoalmente. Quando ele esteve em Presidente Prudente agora há pouco tempo, eu não estava em Prudente, eu estava em Viana. Mas nós tivemos já a honra de ter alguns momentos online, né, pela Fasol. Fasol, Faculdade Solidária do Oeste Paulista, a qual eu sou professor no curso de teologia. Lecionei em outros cursos também, mas atualmente estou só com a teologia, só com a faculdade de teologia. Sou teólogo de formação e tenho uma pós-graduação na área de educação. Atualmente estou pastoreando a Igreja Metodista Central na cidade de Presidente Prudente. Já estou há 7 anos nessa cidade, né? Mas venho de um ministério que já está beirando aí as 2 décadas, né? Tendo passado aí pela cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, também na capital de São Paulo, e dei início ali no meu ministério, na minha cidade natal, As Lins, né? Também aqui no estado de São Paulo. Casado com a Flávia, 18, quase 19 anos, né? Somos felizes pais de um casalzinho, Gabriel e Alice, o Gabriel de 11, a Alice de 5 anos. E como o professor Alex falou, eu tenho atuado ali na Faculdade de Teologia da Fasol, principalmente nas disciplinas de ferramentas de interpretação da Bíblia, né? Exegese, hermenêutica, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, teologia bíblica e teologia sistemática. São as áreas que eu atuo com mais intensidade, mas também atuo na parte histórica, né, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, a história de Israel, a história das culturas grega e hebraica, né? E com a graça de Deus temos servido ali naquela faculdade, além de também fazer parte do corpo de professores do Instituto Bispo Sila Franco, né, que é o seminário da Igreja Metodista do Brasil,
nosso Instituto Sila Franco, sediado atualmente em São José do Rio Preto, né? Eu já leciono no Sila Franco há 10 anos. Lecionar no Seminário Teológico Batista, aqui de Presidente Prudente, tudo isso na área de Bíblia. Tenho servido ao corpo de Cristo, auxiliando novos ministros e ministros antigos a aperfeiçoar a sua compreensão dentro da área de Bíblia. Ok, pô, show de bola. Então, gente, olha só, nós estamos com uma autoridade, hein? Estamos com uma autoridade aí para poder nos ajudar, né, a ganhar entendimento e compreensão justamente sobre esse grande desafio, né? E no meio dessa caoticidade, né, há espaço para nós podermos falar da alma, falarmos de Deus, da consequência dessa pandemia e desse bendito pandemônio, que é essa desorganização na vida das pessoas. Meu amigo, nós estamos com pesquisas aumentando o grau de feminicídio, ok? O aumento de pessoas depressivas, de pessoas também tentando suicídio. Quer dizer, qual é a leitura que você faz da alma nesse momento, aonde nós estamos igual o salmista, né? Clamando por um Deus que, por vezes, parece que ele não está nos ouvindo. O salmista, né, ele chega ao ponto de dizer o seguinte: inclina teus ouvidos para mim e ouve as minhas orações, como se Deus não ouvisse, né? Mas ele está dizendo, você inclina para mim, né, e ouve as minhas orações. Quer dizer, eu estou em aperto, né? O 86, ele diz o seguinte: eu sou um santo, olha só, eu sou santo, eu não fiz nada de errado, quer dizer, por que está dando ruim comigo, né? Então, quer dizer, qual é a leitura que o senhor começa a fazer dessa alma nesse momento? O quanto o nosso momento se aproxima, né, dos salmos e a busca do salmista até de um encontro real com Deus, né, em meio à sua agonia, à sua angústia, às suas dores. Professor, eu acho que utilizar dos salmos seja, quem sabe, utilizar o conjunto literário bíblico mais contextual para a gente falar acerca do sofrimento. Obviamente, os salmos que condizem com essa linguagem. Porque os salmos são expressões humanas, né? Os salmos são expressões dos sentimentos humanos. Tanto dos sentimentos de sofrimento, os sentimentos de alegria, os sentimentos de tristeza, os sentimentos de alegria, os sentimentos de impotência. De perda. Chegou a falar, né, que não iam cantar porque estavam longe de Sião. Como é que eu vou cantar, já que eu estou longe de Sião, no cativeiro? Exato. São sentimentos. Inclusive, esse salmo que o senhor está citando, né, o 137, ele termina com algo que não é nada doutrinário. Ele termina falando: Babilônia, feliz daquele que arrebentar a cabeça dos seus filhos de uma pedra, né? Para a gente ver como os salmos, eles têm um conteúdo teológico, obviamente, mas eles não têm uma perspectiva doutrinária, né? Por quê? Porque eles são gemidos da alma, ou eles são risos da alma, eles são expressões da alma humana. E o ser humano hoje, eu penso que de uma maneira globalizada, ele está se sentindo dessa forma, né? Existe um gemido generalizado, existe um pedido de socorro generalizado, né? E isso por todos os lados. E uma coisa que a gente precisa ter por noção, uma coisa que a gente precisa ter por entendimento, é que até mesmo, agora pensando no âmbito da religião, até mesmo os servos de Deus, até mesmo aqueles que professam ser filhos do Todo-Poderoso, né, aqueles que professam ser filhos do Criador, estão passando por esse momento de sofrimento também. E quem sabe o grande questionamento de muitos seja o porquê. E aí eu paro para pensar, se antes de qualquer vestígio de pandemia, nós já tínhamos uma doença do século eleita, e não é uma doença do corpo, mas uma doença da alma, quanto mais agora
os quadros de depressão, os quadros de comportamento bipolar, os quadros de alma ferida em geral, vão ser avaliados e vistos nesse tempo, né? De fato, já começou, isso não é de agora, quem sabe ali em abril, maio, junho do ano passado, nós já tínhamos uma demanda de atendimento dentro da perspectiva eclesiástica muito grande. E olha que a crise nem tinha começado. E agora que a crise já fez aniversário, e ninguém teve vontade de cantar parabéns para ela, né? Mas a crise fez aniversário agora, e hoje nós temos uma demanda extremamente grande. Eu não sei se os números que eu ouvi, professor, isso aí, eu creio que o senhor seja muito mais gabaritado do que eu para falar, mas eu ouvi de 8 em 10 pessoas com grandes possibilidades de desenvolver um quadro depressivo nesses dias. Verdade. Isso aí foi uma pesquisa feita pela Fiocruz, tá? Tem respaldo, inclusive, da OMS. Eles estimaram que nós vamos ter 40% das pessoas com problemas mentais. 40%. Antes dessa pandemia, nós já tínhamos 20% da população brasileira. Nós já somos o país mais ansioso do planeta. Há identificado milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade. O Rivotril é o remédio mais vendido no Brasil. Na pandemia, a venda dele aumentou em 40%. Então, na realidade, nós estamos dentro de um quadro, né, que se desenha, né, onde nós vamos ter milhões de pessoas em depressão, milhões, estou falando de 160 milhões em depressão, pelo menos metade, 80 milhões, fazendo síndrome de pânico, e pelo menos 40 milhões tentando suicídio. 40 milhões tentando suicídio. Só que o que acontece, né? Nós tínhamos uma previsão, Amêndola, de tudo isso para o ano que vem, janeiro do ano que vem. Porém, com o acirramento da segunda onda e a presença agora já da terceira onda da Covid no Brasil, isso foi revisto para julho. Por isso que até em parceria aí com vocês, a gente lançou o projeto Audace, né? A gente lançou o Audace, que é a capacitação para preparar o pessoal, né, em tempo real para esse desafio, porque é um desafio de gigante, literalmente um desafio de gigante, porque eu estou falando que é o seguinte, o meu vizinho da direita vai pipocar, o da esquerda vai pipocar, o de trás vai pipocar, o da frente vai pipocar, e gente dentro das nossas casas podem vir a pipocar, porque nós estamos falando de 80% da população. Você vê que só em São Paulo aumentou em 40% o número de feminicídios. A informação do SAMU, houve um aumento em relação ao suicídio de 34%. Então essa alma, ela está gritando a sua dor. Você foi muito feliz, logo no início, porque realmente essa alma grita a dor. Mas aí eu entendo que existe uma dor pelo afastamento dessa alma, né? Primeiro, né, daquilo que importa, de verdade, né, o processo de importa, porque nós temos muitas pessoas que estavam vindo a óbito por conta das comorbidades. Hoje, eu recebi um pastor em clínica me dizendo que ele perdeu a evangelista, que seria o braço direito dele. Ela tinha apenas 32 anos, 3 filhos, olha só a história, 3 filhos, uma filha de 16, um rapazinho de 11 e um bebê de 1 ano e 9 meses. E ela deixou cartinha para todo mundo e desistiu de viver. Ela não lutou pela vida agora, quando estava, né, acometida da Covid. Ela se despediu de todo mundo e simplesmente disse que Deus a estava chamando e se entregou. E os médicos disseram para ela reagir e ela não reagiu. E aí eu estava justamente explicando para essa pessoa que eu estava atendendo que isso é um suicídio. Inclusive com todo o processo clássico, porque essa pessoa deixou cartinha, inclusive. Ela escreveu, né, para desculpabilizar as pessoas pela escolha que ela fez em relação a partir dessa vida. Compreendeu? Então, na realidade, a gente observa, né, que há muita ação
acontecendo em função até de toda essa desinformação, contra-informação, as fake news, os conflitos do sistema governamental, né? O número de empresas que já fecharam, toda essa incerteza, insegurança. Então as pessoas estão muito amedrontadas, né? E esse amedrontamento, né, faz com que essa alma, né, arrebente em feridas. Inclusive lá no site a gente tem o curso Feridas da Alma também, quer dizer, são feridas na alma. A alma está ferida, né? Está muito ferida. E aí, como é que o senhor enxerga que nós poderíamos tratar esse momento? Como é que nós, enquanto indivíduos, enquanto ministros, enquanto, né, professores, o senhor é educador, como é que nós vamos lidar com esse desafio? Eu penso, doutor, que a gente precisa partir de uma leitura real do tamanho do problema que nós estamos inseridos. Porque o senhor bem falou, o vizinho da frente vai pipocar, o de trás vai pipocar, o do lado vai pipocar, o do outro vai pipocar, e eu vou até um pouquinho além. Eu tenho que tomar cuidado para eu não pipocar também. Sim, né? Sim. Eu deixei essa cancha para o senhor. Eu imaginei. Principalmente porque aqui na minha sala, e creio que aí na sua, é onde o povo vai literalmente colocar para fora tudo aquilo que está fazendo, o que fez eles pipocarem. Né? A emoção ebulir, ferver, né? De fato, é o que nós vivenciamos dia após dia. Então, nós temos que tomar cuidado de nós mesmos. Você vê que a coisa é interessante, Amanda, porque é o seguinte, nós estamos com 400 mil mortos, apontando, né, para 500 mil, passando, porque nós não entramos no inverno, então vem a terceira onda, que é o inverno, né? As pesquisas iniciais apontam para uma perda de 2 milhões de pessoas, 2 milhões, quer dizer, esse ano nós devemos passar de 1 milhão de mortos, isso deve acontecer, né? E nós estamos vendo as pessoas apostando na vacina. A vacina, ninguém está tendo segurança, porque você toma a vacina, tem que usar a máscara, tem que usar o gel, tem que manter o isolamento, o distanciamento social. Quer dizer, eu não sei por que estão vacinando a galera, só misericórdia. Estou tentando entender o porquê da vacina, né? Aí eles alegam que é para diminuir a letalidade do vírus. Só que já se mostrou que a letalidade dele, né, é pequena, ele tem uma letalidade pequena. O maior estrago dele, né, é justamente o pessoal sendo contaminado e quebrando a economia. Porém, ele já ceifou 400 mil e pode vir a ceifar 2 milhões de pessoas. O deputado Ottoni, que esteve aqui comigo, ele falou que a previsão seria de 2 a 6 milhões de pessoas que nós poderíamos perder por conta da situação da Covid. Então, eu entendo, né, que o momento que hoje a gente atravessa, ainda estamos sendo muito beneficiados pelo índice de mortalidade que é bem abaixo do esperado. Quer dizer, o milagre está em curso, né? Era para ser maior. Nós já estamos caminhando aí por conta de 40 milhões de pessoas que já foram contaminadas pelo vírus. Mas ainda falta 160 milhões. Né? Eles tinham dito que pelo menos 140 milhões seriam contaminados. Se isso for real, faltam 100 milhões nessa conta para serem contaminados. E o que está surpreendendo é que não mais estão morrendo velhinhos e o pessoal de comorbidade. Isso está atingindo, né, as pessoas jovens, caminhando para adolescentes e crianças agora, ok? E pessoas tecnicamente consideradas saudáveis, como foi o caso dessa evangelista de 32 anos. Né? Uma pessoa que não tinha comorbidade, não tinha nenhum tipo de problema, e de repente essa pessoa, né, foi a óbito. Então, na realidade, é um grande desafio do presente momento, né, nós cuidarmos das pessoas, ok? Cuidarmos da pessoa, né? Então, como é que o senhor vê que nós poderíamos fazer esse cuidado? O que a pessoa pode fazer para ela cuidar da alma dela, nesse momento de tanta informação fake news, de tanta informação negativa, né? Como é que ela se mantém blindada? Como é que ela vai para o esconderijo do Altíssimo?
Salmo 91. Né? Porque está caindo 1.000 de um lado, 10.000 à direita, está rolando a peste, o terror, está rolando a flecha, a seta, quer dizer, está acontecendo de tudo e o cara está ali intacto. Mas o que me chama a atenção naquele salmo é que ele está no esconderijo. Quem está no esconderijo é porque já deu ruim, né? Eu me lembro da caverna de Adulão, né? Acredito que, inclusive, ele escreveu por conta da caverna de Adulão, né? Aquela experiência lá, que ele foi se esconder de saúde de todo mundo. E, de repente, ele foi achado pela família e 400 desesperados, que é o que o senhor falou, estão chegando os desesperados, né? As pessoas que estão sem nenhum tipo de possibilidade ou de entendimento, de conhecimento. Eu até falei hoje, o rapaz do Uber que me trouxe, né? Até aqui essa live, aí eu virei para ele e disse, falei, rapaz, essa terra tudo dá. Não pode ter fome numa terra que produz 1,4 bi de pessoas para alimentar, que perde 560 milhões de pessoas para alimentar só no transporte. 40% a gente perde da safra. Quer dizer, como é que nós estamos com pessoas com fome, meu pastor? Não tem como. Como o senhor falou do Salmo 91, onde eu deixei minha Bíblia aberta aqui, ó. Exatamente nele, porque eu queria lançar mão de alguns princípios dele. Não é amuleto, não. Você só não deixa ele aberto como amuleto, não. Né? Não é amuleto, não. Né? Não tem esse costume, não. Mas vamos lá. Eu estava dizendo que o começo, professor, o começo desse processo mesmo de tratamento e autotratamento é a gente encarar a coisa da forma que a coisa é, né? Nós estamos passando por um processo de luto. E não é por causa de 400 mil pessoas que forçadamente nós precisamos nos despedir, né? Eu creio que todo brasileiro, com raríssimas exceções, já pode falar acerca de um luto muito próximo, por conta de Covid. Na minha família foram 3. Nós perdemos o sogro, perdi uma tia-avó e perdemos uma prima que estava grávida de 7 meses. A criança se salvou, mas a prima não. Meu Deus, olha só. Então, todos nós vivenciamos já alguma perspectiva. Agora, não é apenas esse processo de luto que nós vamos precisar encarar nesses próximos dias. Mas é o luto da perda de um emprego, é o luto do... Olha só, olha que luto estranho, doido que nós estamos encarando. O luto por conta da briga política por detrás do vírus. Sim. Que tem separado pessoas, apartado pessoas. São lutos constantes que o povo está vivendo, que as pessoas estão vivendo. Que precisam... A própria situação da vacina, de quem toma e de quem não toma. Porque quem não toma já está sendo marginalizado por quem toma e que não sabe as consequências do que tomou e se resolveu para ela ou não, se vai gerar problema para ela. Mas porque ela tomou, o outro que não tomou, ela já marginaliza e exclui. Já está em curso. Já está em curso. E a questão da marginalização, até mesmo, com quem pegou. Né? Eu peguei Covid. Eu peguei Covid. Aquela situação que o senhor falou ali de 140 milhões esperados, né, de pessoas contraírem Covid no Brasil, a minha parte eu já fiz. Só misericórdia. Não, pelo amor de Deus, que trem horrível, que negócio horrível, né? Mas pegamos Covid e, nós nos sentimos em algum determinado momento extremamente amados, né? Pela realidade eclesiástica, graças a Deus pela igreja que nos dá cobertura, que nos ama, e foi orar no portão da minha casa, mas também, em algum determinado momento, a gente sente aquele processo de distanciamento, principalmente quando você bota a cara na rua pela primeira vez depois do Covid. Opa, esse cara perto de mim, peraí. Né? Se a distância era de 1 metro, passou a ser de 3. Né? Então, até ser evidenciado que a gente não se tornou, sei lá... Nenhum vetor, não é nenhum vetor. Um vetor.
nós não somos perigosos, nós não, né? Existe esse processo. E são processos que, queiram ou não, eles vão maculando, eles vão ferindo, eles vão machucando. Então são inúmeros lutos, além dos tristes 400 mil lutos que hoje nós já temos no Brasil. Né? Então são inúmeros processos de perda, a perda do contato, a perda do abraço, a perda do aperto de mão. Não, isso que você está falando do abraço já deu ruim por causa da oxitocina, que é produzida através desse contato corporal afetivo e que aumenta a imunologia, que cura o câncer, que cura a ansiedade, que cura a depressão e que ninguém pode fazer uso disso no momento atual. Exato, e outras coisas que também aumentam a nossa imunidade e que nós estamos, às vezes, privados. Eu tenho casais que estão dormindo em quartos separados porque o marido tomou a vacina e a mulher não quis tomar a vacina. Eles dormem em quartos separados, usam máscara o tempo todo dentro de casa e não há mais contato físico do casal. Olha só, né? Isso está acontecendo. O uso excessivo de máscara e a constante ingestão de gás carbônico. A falta de sair para a rua, né? E a falta, então, de vitamina D porque o sujeito não está tomando sol. Existe um monte de questões que significam perdas que são externas, que são visíveis, imperceptíveis, e tantas outras intrínsecas que vão minando a alma das pessoas. Então, a primeira coisa, eu digo que dentro de um processo de cura, dentro de um processo de tratamento para a nossa alma, primeira coisa, a gente tem que encarar o que está acontecendo. Agora o senhor vê isso como um processo de libertação? Sem dúvida. Porque agora nós estamos diante de uma questão de cura interior. Esse indivíduo já tinha ressentimento, rancor, mágoa, amargura, culpa, já havia conflito dentro do lar, né? Conflito dele em relação à sua própria existência, né? Aquele conflito do próprio indivíduo consigo mesmo, né? As suas multirrelações, e agora, né, ele se vendo num labirinto, acuado, né? Acuado nesse labirinto, sem saber a quem ouvir, porque o que o senhor está falando é tão grave, né? Porque é uma questão de filtro, né? Dizem, é para a direita, ele corre para a direita, é para a esquerda, ele corre para a esquerda, é para frente, ele vai para frente, é para trás, ele vai para trás. Quer dizer, ele está perdendo a autonomia. Não sei se o senhor percebe isso, né? Mas eu percebo que a sociedade, ela caminha para virar um zumbi. Ela está perdendo a autonomia, né? E ela se movimenta em grupo, como fosse uma alcateia, né? Como se agora fosse um bando, né? E aí alguém, né, conduz, diz para onde vai e o pessoal simplesmente vai e ninguém questiona o que está acontecendo. Inclusive a capacidade de questionamento, ela vem sendo cerceada, né? A gente consegue isso ainda com o que a gente vai chamar de mídia livre, como é o caso aqui, né? Mas em relação às mídias institucionais, às mídias estruturadas, às históricas, nós não temos voz, não há espaço para um pensamento contrário, de questionamento, né, do porquê que as coisas estão acontecendo, né, em função da situação A e da situação B. Doutor, e outra coisa, um processo anterior à ausência de questionamento é o receio de questionar, o medo de questionar, né? Questionar hoje parece um crime, né? Por quê? Porque já existem rótulos ensaiados para qualquer espécie de questionamento. Por exemplo, quando alguém questiona a eficácia de uma vacina, já existe um rótulo para esse sujeito. Inventaram um termo, um tal de negacionista, né, para esse sujeito, que já vem acompanhado de uma série de outros rótulos. Esse rótulo é a locomotiva, mas já vem um trem atrás dele. Não, na verdade começou com o cancelamento. Eles vão cancelar quem pensa o contrário, né? Exato. Vai cancelar o CPF do cara, vai cancelar o CPF dele, vai cancelar o seguro dele, do INSS, é verdade, porque se ele não tomou a vacina, ele é um cancelado. Exato. E aí a gente precisa tomar justamente esse cuidado
para não perder aquilo que é algo essencial para que a nossa mente funcione e até mesmo para que ela se mantenha sadia. Porque à medida que nós vamos entregando a nossa mente, entregando a nossa psique para todo o processo de medo que tem sido construído, para todo o processo de polarização que tem sido construído, à medida que a gente vai entregando a nossa mente, nós estamos simultaneamente entregando ela para a doença, para que ela seja adoecida. Por quê? Porque ela está perdendo a característica essencial dela. Ela está perdendo aquilo que é a sua essência, aquilo que é a sua natureza de nos fazer, de nos permitir ser pensantes, né? Raciocinar, tomar decisões. Os processos de tomada de decisões eles começam a ficar anulados. Uma vez que os processos de tomada de decisões começam a ficar anulados, automaticamente a identidade começa a ser questionada. E quando a gente migra da questão da identidade humana para o campo transcendental e leva esta realidade para a nossa fé, para o campo da nossa fé, a nossa identidade de fé, ela começa também a passar por questionamentos. E aí as perguntas mais básicas, que há 1 ano e meio atrás a gente sabia responder, hoje a gente não tem condições de responder. Por que existe o mal no mundo? Né? Essa era uma questão que, quando nós não estávamos de olho no furacão, a minha filha, que hoje tem 5 anos, poderia responder. Né? Com naturalidade. Por quê? Porque ela aprendeu que o mal ele acontece tanto para o bom quanto para o ruim, tanto para o crente em Cristo Jesus quanto para o incrédulo. Ela aprendeu que isso é natural. Agora, nos dias de hoje, quando o mal de fato chegou dentro de muitas casas, muitas das pessoas já não têm mais a capacidade de responder essa pergunta. Por quê? Porque o seu processo de identidade foi ferido lá atrás. Né? Mais um luto, né? que essa pessoa vivenciou de uma maneira intrínseca e que foi perdendo algum ponto essencial da sua identidade e, por consequência da sua fé, no decurso do tempo, no decurso dessa caminhada de 1 ano e alguns meses, isso foi minando, isso foi terminando, isso foi diminuindo, ao ponto de esvair-se de tal forma que nas matérias básicas da fé, um discípulo de Cristo Jesus já começa a se distanciar daquilo que é a sua essência. E aí o senhor me perguntou, isso é um processo de libertação? É um processo de libertação. Eu parto da seguinte premissa, a libertação ela não acontece com o incrédulo. A libertação ela só acontece para quem crê no poder de Deus para a libertação. Ela só vai acontecer nessa perspectiva. A libertação não é para o incrédulo. Né? Eu me lembro que alguns anos atrás eu ganhei um livro do Ministério muito conceituado no Brasil falando acerca da libertação dos líderes religiosos. Né? Daí aquela torcida de nariz, assim, falei, o que esse sujeito que me deu esse livro está pensando? Né? E eu sou líder, eu sou pastor, eu sou uma autoridade eclesiástica, né? Eu tenho as minhas formações e o cara me deu um livro falando de libertação para pastor, pera lá. Só que eu fui ler. Eu sou um fominha de letras, eu gosto muito de ler. E eu fui ler esse livro. E eu terminei, quem sabe, o 2º capítulo convencido que libertação não é para incrédulo. Libertação é para quem quer. Justamente pelo fato de que tudo aquilo que vai ferir a minha perfeita ou a perfeita identidade enxertada por Cristo em mim, a partir do momento que eu criei, a partir do momento que eu acreditei, então tudo aquilo que fere essa identidade é algo do qual eu preciso me livrar, me libertar. E nós estamos vivendo um momento que tem frontalmente atacado a identidade do ser humano de uma maneira muito especial, a identidade do cristão ou do religioso de uma forma geral, professor. Não, e aí a gente percebe que é o seguinte, né? Nós estamos esbarrando na nossa crendice, aonde 3 Ave Maria e 4 Pai Nosso, né, não vão resolver o problema, e 7 campanhas, 7 correntes também não. E aí a pessoa, né, ela vai sofrer, né, justamente por conta daquilo que ela ignora. Né, daquilo que ela ignora.
Pastor Fábio, seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo, tá certo? Então, na realidade, o que acontece? Né? Nós temos duas situações que eu queria pontuar e o senhor me ajudar. Né? A primeira delas é o seguinte, é Jesus dizendo o seguinte, de mim mesmo eu nada posso fazer, e eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Dentro desse contexto, eu quero dizer para o senhor o seguinte, José, pai de Jesus, está doente. E dentro desse contexto, eu quero dizer para o senhor agora que José morreu. Uhum. Ok. E aí eu quero dizer que Jesus, Filho de Deus, Deus na terra, estava sujeito à autoridade. E a autoridade optou por recolher José. E agora, mãe e filhos olham essa cena, vizinhos olham essa cena, tempos depois, perguntam para ele, por que você não faz aqui os milagres que você faz por lá? Uhum. Só vai fazer milagre em território diferente? Né? Compreendeu? Tá certo? E aí Jesus, e aí o próprio Jesus diz que o profeta na terra dele, né, não tem honra. Né? O profeta na sua terra não tem honra. Mas observe que o questionamento, né, era o fato, eu creio, velado, revelado aqui, de José. Então, na realidade, o pessoal, cara, mas peraí, cara, tu não resolveu o problema da tua casa? Como é que tu quer resolver o problema da casa dos outros? Compreendeu? Então, eu entendo que, nesse momento, nós estamos sendo justamente confrontados nessa soberania de Deus. E nessa submissão a Deus, e nessa aceitação do governo de Deus. Né? Eu vi muitos ministérios fazendo evento, governo de Deus, governo de Deus, governo de Deus, e agora chegou o governo de Deus. E no governo de Deus, nós estamos sendo todos colocados na prova, tratamento, correção, despertamento, e Satanás está tentando uma meia dúzia, só misericórdia. E Satanás tentando com a autorização do próprio Deus. Olha o que aconteceu na vida de Jó, né? Primeiro mensageiro, desgraça, segundo desgraça, terceiro desgraça, quarto mensageiro, agora morreram teus filhos. Alex, pode ficar pior? Agora era a saúde dele. Então agora era a saúde dele. Só a misericórdia, cara. Só a misericórdia. E agora a igreja local, ela está sendo confrontada por todas essas ondas, essas sequências de problemas. E é a total imaturidade de saber que Deus deu, Deus tirou, glorificado seja o Senhor. Sim, sim, sim. Então a gente canta isso, mas na hora de viver, isso foi o que você falou, na hora do camarada ir para Viber, a coisa já fica no estreito. A coisa fica diferente. Você sabe que hoje, um dos nossos professores da FASOL, o professor Saulo, hoje saiu um artigo dele, genial, em um dos jornais da cidade aqui. Né? Um artigo no qual ele vai falar justamente acerca de onde está Deus no meio dessa questão toda. E ele começa fazendo uma análise pelo ponto de vista da filosofia. A filosofia é uma das matrizes de estudo filosófico, é a questão da lógica. Né? E a conclusão que ele chega logo ali no primeiro parágrafo é a seguinte: a lógica não explica o que está acontecendo. Né? A lógica ela não explica o que está acontecendo. Então a gente recua para onde? A gente recua para outros campos, e no campo teológico a gente recua para o campo da fé. E o campo da fé ele só vai ter uma explicação acerca de tudo o que está acontecendo. E a explicação ela toca inclusive em termos que o senhor acabou de utilizar. A questão da soberania de Deus, do reino de Deus, do governo de Deus. O senhor utilizou um exemplo de Jesus, de José, né, que não foi curado, e eu creio que que isso não tenha acontecido por ausência de oração, né? A família deve ter orado. Eu imagino Maria, uma mulher que vê um anjo
E a Bíblia, não narra nenhuma reação doida de Maria. Eu fico pensando, se eu visse um anjo falando alguma coisa para mim, eu ia correr 3 quarteirão, sem olhar para trás. E a gente vê aquele diálogo de Maria no começo dos evangelhos ali: ó Maria, agraciada, tudo bem com você? E ela fica preocupada, por que o anjo saudou ela daquela forma, né? E bate um papo com o anjo. Eu fico pensando, uma mulher de uma fé tremenda, uma mulher de uma fé grandiosa, ela deve ter acionado o céu em oração a partir do momento que seu esposo estava doente. Jesus, sabendo quem era, sabendo qual era o seu ministério, que ainda não tinha se manifestado de forma plena na cruz, mas que já era um ministério em funcionamento, Jesus, ele coloca, sem sombra de dúvidas, a sua vida à disposição de oração em favor do seu pai. E o milagre, né, que a gente muitas vezes idealiza, ali não acontece, né? Nesse artigo que o professor e pastor Saulo... Registrar o nosso mantenedor entrou, Amendo. Pastor Rosival está aqui nos assistindo. Seja bem-vindo, pastor. Tudo bem? Deus abençoe, Rosival. O professor Saulo, ele escreve uma frase que eu fiz questão de anotar ela e deixar ela aqui, porque eu sabia que em algum ponto eu ia tocar nela, doutor Alex. Aonde está Deus? Né? Como que eu entendo Deus nesse processo como um todo? O que a fé me leva, né? Ou aonde a fé me leva, para que direção a fé me leva em um processo como esse que nós estamos vivendo? A frase do professor Saulo é a seguinte: eu preciso acolher pela fé os mistérios de Deus. A única explicação, uma vez que a lógica não explica, né? A própria lógica que muitas vezes nós tentamos enxertar na religião, a religião não é uma ciência lógica, né? Mas a própria lógica que muitas vezes nós tentamos enxertar na religião, ela não vai explicar, a não ser pelo ponto de vista de que Deus é soberano e Ele faz o que Ele quer. Deus é soberano e Ele trabalha da forma que Ele deseja. E de que nesse tempo, o que nós estamos passando é por um daqueles momentos que nós não temos o direito de conhecer com profundidade, com inteireza, o projeto, o plano de Deus para esse momento. Então, o que a gente faz? Aí a gente vai lá naquele Salmo 91, que o senhor colocou, que o senhor lembrou, e ele diz o seguinte, ali no versículo de número 9. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da sua casa. Pois bem, a gente olha para esse texto e fala assim, poxa, que promessa linda para Davi, que promessa bacana, mas como termina a casa de Davi? A casa de Davi termina devastada. Davi, ele precisa levantar o seu exército contra um dos seus filhos que usurpou o trono, no caso Absalão. Davi, ele coloca o filho de uma esposa, que não era na verdade uma esposa, mas que era um rolo que ele teve, como sucessor no trono da nação de Israel. Então, como que funciona essa promessa de Deus de que a casa de Davi estaria segura quando a casa de Davi termina com casos de incesto, com casos de assassinato, com casos de traição por parte do próprio Davi? Como que a gente vê isso? O nosso conceito de milagre, ele é muito antropocêntrico, né? Ele é muito egocêntrico, o nosso conceito de milagre, né? E aí a gente olha para toda essa situação que está ao nosso redor e para perguntar, afinal de contas, o que é milagre? Milagre é quando no tanque de Betesda que tinha tantos doentes, um é curado. Por quê? Porque Deus não quis curar todos, mas o propósito dele de cura era em referência a um. Enquanto o propósito dele, soberano, da mesma forma em referência àquele que ele curou,
para todos os outros, não era de cura, né? Em Deuteronômio 32, 39, a Bíblia diz assim, o Senhor Deus dizendo, veja agora que eu sou eu somente, não há outro Deus além de mim. Eu tiro e eu saro. Eu dou a vida e eu tiro a vida. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Quando ele diz no final, não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, ele está dizendo, eu sou soberano. E na minha soberania, eu ponho doença e eu tiro doença. Então nem toda doença vem do inferno. Nem toda doença vem do diabo. Né? A gente tem que tomar esse cuidado, porque Deus está dizendo, eu tiro e eu saro. Ele diz, eu dou a vida e eu tiro a vida. Nem toda morte precoce é uma morte que vem do diabo. Eu perdi uma filha de 20 dias. Eu perdi uma filha de 20 dias em 2013. E eu tenho convicção no meu coração de que a morte da minha filha não tem nada a ver com o inferno. A minha fé, obviamente, me auxiliou a vencer, auxiliou a minha esposa a vencer esse processo, sem sombra de dúvidas. Tanto que Deus depois deu para nós um presente inesperado. A nossa Alice, que eu brinco que ela é a nossa festa surpresa. Uma prudentina de 5 anos. Né? Vai fazer 6 agora no final desse mês. Agora, nós precisamos entender que na soberania de Deus, Ele faz aquilo que Ele quiser. Ele faz aquilo que Ele bem entender. Por quê? Justamente porque aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que nós vivemos agora, nós não temos condições de ter. Nós não temos condições de mensurar, de compreender. Aí resta para nós o quê? Acreditar que todas as coisas, pandemia, 400 mil mortes, o mal do século sendo disseminado, brigas políticas sem fim, corrupção de tudo quanto é tamanho, mas todas as coisas que estão ao redor do cristão concorrem para o bem dele, se ele opta por andar segundo o propósito de Deus. Não, e aí vai algo assim tremendo, né, Menor? Porque de maneira efetiva, né, o que que nós temos? Nós temos a compreensão de que tudo que está acontecendo está dentro de uma contextualização, né? Aquela questão de contexto. Né? Para nós é muito difícil, né? Mas eu penso que é o seguinte, quando a gente pensa nos cativeiros de Israel, eles estavam contextualizados. Quando a gente pensa na peste negra, ela estava contextualizada. Quando a gente vê a Primeira Guerra, a gripe espanhola, a Segunda Grande Guerra, elas estavam contextualizadas. Então havia uma contextualização. E talvez o que está causando mais dano para nós é justamente não querer contextualizar o presente tempo diante do que está, né, se revelando para cada um de nós. Né? Porque de maneira efetiva, né, alguém gritou, né, botaram fogo. Aonde? Foi o suficiente para queimar tudo. Tá certo? Né? Então nós vimos uma ação, né, devastadora da palavra. A palavra, ela devastou os continentes. Né? E foi tomando essa alma, né, justamente desse fator surpresa. Né? Eu me lembro que o ano passado, nessa época, quando a gente começou a ver a mortalidade da Itália, né, que assombrou o mundo, a nossa agora é 10 vezes maior. E as pessoas estão, né, lidando como se fosse banal. Processo de banalidade. Eu vejo nisso, inclusive, uma alienação. Um processo de alienação. E que numa das lives... numa das lives... Na verdade, isso seria o negacionismo e o cancelamento. Né? Isso seria o negacionismo e o cancelamento. Por quê? Eu vejo nisso, né, uma tentativa coletiva de assassinato e de suicídio, em massa. Né? Em massa. Porque você imagina, se o ano passado, nessa época, né, nós estávamos assombrados com o que acontecia com a Europa, em especial com a Itália, né?
Hoje, nós temos 10 vezes o ocorrido lá e não temos nenhuma medida, né, de compreensão, de compaixão. Pelo contrário, a gente percebe que as pessoas, né, elas se tornaram, né, mais fechadas, né, em si mesmas, né, e partiram por um consumo compulsivo, né, compulsivo, seja isso alimentação, seja isso alcoólico, né? Então, essa alienação começou a tomar o próprio esvaziamento que a gente observou em algumas igrejas, é isso? Nós tivemos esse problema com força na Europa, metade das igrejas não voltaram do primeiro lockdown, as que voltaram, metade estão com problemas de se manterem abertas. No Brasil, né, os ministérios, né, menores passaram por vários problemas, várias igrejas já fecharam, né? Estão se mantendo aqueles que estavam estruturados, em especial os médios e grandes ministérios, e aqueles que são socorridos até por esses ministérios, né? Porque muitos ministérios eles não tinham a gerência financeira suficiente para poder atravessar o dia mal, né? O que é um outro problema histórico nosso, né? Em especial do brasileiro, né? Não se poupa, não se organiza, né? É esse lance da fome, né? Eu estou querendo, inclusive, com aqueles projetos nossos aí da FASOL, da incubadeira de empresas, de cooperativo, banco de talentos, botar na conta aí, né, doutor Rosival, a gente fazer mudas de plantas frutíferas e plantar comida nas praças. Começar a botar comida na praça. Porque daqui a um ano, se a coisa complicar, o povo vai ter goiaba para comer, pitanga para comer, manga para comer, banana para comer, né? Jabuticaba, jaca, né? Cajá. Quer dizer, o cara vai se virar de alguma maneira. Tá certo? Porque nem isso, Amendo, a gente vê as pessoas reagindo, né? Fazer uma horta comunitária, quer dizer, as próprias igrejas nossas. Eu me lembro da tua denominação, que ela foi determinante no século XVIII e no século XIX, né? Determinante. A fundação de universidade, frentes de trabalho, hospitais, quer dizer, os pastores sempre arregaçaram as mangas em momentos de crise, né? E hoje nós vemos uma letargia, um processo letárgico, né? Como se as pessoas estivessem, né, mumificadas. É a impressão que me dá, né? Mumificadas e não startando nenhum tipo de ação. Quer dizer, a gente não vê nenhuma convenção nossa, se você conhecer alguma, eu gostaria até de saber, provocando alguma situação proativa. Está todo mundo na reatividade, né? Então, se discute um score de 9-2 e não se discute a carta que esse score significa. Compreendeu? Porque eu, como anjo da Igreja do Brasil, eu peguei a minha carta. Eu vi que foram liberadas um monte de cartinhas. A minha eu já peguei, né? E eu tenho que tomar rumo, porque o negócio é sério. E se eu ficar na condição de Filadélfia, ele diz que ser fiel até a morte, ou seja, já deu ruim, até para Filadélfia já deu ruim, né? Já deu ruim, porque ser fiel até a morte, ou seja, tu vai morrer, cara, tu segura a onda aí, eu te amo, eu vou cuidar de você, mas tu vai morrer, cara, porque Antipas, a fiel testemunha, morreu. Sim. Compreendeu? E aí se vive, né, eu acredito, um evangelho, né, de faz de conta. Como se fosse um conto de fadas ou de carochinha. Né? O próprio conceito da prosperidade, ele criou uma falácia, né, que hoje afeta até os coaches, inclusive, até os coaches já estão em crise, né? Eu estou esperando chegar uma meia dúzia nas minhas clínicas, porque até os coaches já estão em crise, porque, né, ela não fecha, a parada não fecha, não está fechando. Quer dizer, se não fecha, o camarada tem que rever o posicionamento dele. Né? Mas se eu construir a minha casa na areia, como é que eu vou ficar de pé? Sim, sim. Não, e é verdade. Qualquer movimento, professor, qualquer movimento que não passe da autoafirmação, ele vai perecer nesse momento. Né? Qualquer oba-oba
de centralização de soluções no poder humano vai perecer. É casa na areia, como o senhor citou. O senhor passou, durante a sua fala, na questão dos cativeiros, né, os cativeiros bíblicos. A gente teve os 400 anos de cativeiro logo após o período patriarcal no Egito. Depois nós tivemos a tomada do Reino do Norte, né, depois da divisão de Jeroboão e Roboão, a tomada do Reino do Norte pela Síria. Depois nós tivemos o cativeiro babilônico no Reino do Sul. E sempre a reação, reação não, me permito utilizar outra palavra, sempre o comportamento do povo era um comportamento reativo, né? Lembra, por exemplo, do final do cativeiro babilônico, quando isso já terminando esse processo de cativeiros do período veterotestamentário, mas no final do cativeiro babilônico, ali no século V, o clima que Neemias encara quando ele chega em Jerusalém e percebe Jerusalém ainda toda arrebentada, os processos de libertação da Babilônia em referência aos judeus já tinham começado. A Pérsia já havia tomado aquilo que antes era o Império Babilônico. E a Pérsia exercia um padrão de governo, um padrão de reinado muito mais voltado para a produção em loco, né, a produção do povo, aqueles que eram os seus súditos, mas em loco, porque uma vez havendo produção em todo o território imperial, haveria prosperidade para o império em si. Então devolve o povo para os seus lugares, devolve o povo para as suas posições, e o povo vai prosperar nos seus lugares. E prosperando o povo, prospera o império. Pois bem, a Pérsia então começa todo aquele processo de libertação separado em 3 momentos, e que vai fechar ali no ano de número 70 do exílio conhecido como babilônico, mas que termina como persa. O Neemias, ele chega em Jerusalém e ele tenta animar o povo, mas ninguém estava animado. Todo mundo estava naquela perspectiva do vamos ver, deixa como está para ver como é que fica, né? E o comportamento desse povo era tão reativo que quando Neemias joga esse povo para cima e fala, não, vamos trabalhar, nós temos o aval dos governantes, nós temos o aval das autoridades, eu estou aqui com carta assinada, eu estou aqui com autoridade. Aí o povo começa a reagir. Mas o povo também começa a reagir na direção que Neemias dita para esse povo caminhar. Vamos reconstruir muro, constrói muro. Vamos reconstruir as casas, reconstrói casas. Ninguém fecha o olho, é uma espada na mão, um tijolo na outra. E assim a turma vai, né? Então esse processo, a gente estava falando lá atrás, a perda da identidade. Esse processo agora de retomada de bons hábitos, esse processo é um processo que vai ser definitivo para essa sociedade pós-pandemia, para essa sociedade do futuro, né? A retomada dos bons hábitos. Para quê? Para quem sabe na próxima geração, a gente ter uma geração menos reativa e mais proativa, com raízes fincadas em bons hábitos, com raízes fundamentadas em hábitos salutares, né? Eu penso que nós estamos em um momento, professor, não sei se faz sentido, eu não sou da área da sociologia, não sou da área dos pensamentos antropológicos. A minha antropologia é a antropologia da religião, né, dentro da teologia sistemática. Mas eu penso que nós estamos em um momento chave para a formação da próxima sociedade, quem sabe dos próximos 60, 70, 80 anos. Né? Porque se nós conseguirmos, nesse momento, plantar bons valores, os valores de proatividade na geração que vem aí, na criançada e nos adolescentes de hoje, nós estamos assegurando uma sociedade, estaremos assegurando uma sociedade menos reativa e mais proativa em cima de valores, em cima de uma identidade muito bem formada e muito bem forjada a partir desse momento. Qual que é o grande empecilho? O grande empecilho hoje é qual a identidade
que vale, porque hoje tem se tentado implementar modelos de identidade na sociedade que são inúmeros. A cada dia aparece uma sigla nova, a cada dia aparece um nome novo, a cada dia aparece um hábito novo, até linguagem nova, né? Então, grandes desafios a gente tem nesse momento, sem sombra de dúvida. Não, e eu até quero, né, já aproveitar, já deixar aqui um gostinho de quero mais, que a gente já está mais do que estourado, né, o tempo nosso aqui, a gente fala fácil aqui, e a gente falar dessa desintegração e dessa desconstrução social, compreendeu? E envolvendo, inclusive, o próprio sistema religioso, né? Mas aí eu quero deixar isso aqui em aberto, nós não vamos falar disso, eu vou marcar um novo dia, um novo horário contigo, para a gente voltar ainda no mês de maio, né? Vamos ver se a gente volta ainda em maio, para nós falarmos disso em família, porque nós já estamos no mês da família, né? Que ninguém está falando, observe isso, hein? Nós estamos no meio de família, não há ninguém falando sobre isso. Está todo mundo tímido, o Dia das Mães é agora, domingo está tudo tímido, todo o processo está tímido. É muito interessante o que está acontecendo. Então a gente vê que há realmente um arrefecimento, né? Mas eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pelo teu ministério, pela tua disponibilidade, você poder estar com a gente aqui, e quero te dar para você fazer as suas colocações fechando, né? Esse conceito da alma, Deus e a pandemia, deixando já aberto, porque nós já vamos desdobrar esse assunto, né? Ele vai desdobrar, tá certo, né? E colocar para você orar e nos abençoar. Vamos aproveitar e fazer o trabalho completo. Né? Você fecha a conta, ora e abençoa a gente. Maravilha, maravilha. De fato, professor, falar de família agora é o que nós precisamos. Eu creio que a base dessa restauração de uma identidade bacana, firmada em valores, em princípios, ela está na família, né? Eu termino a live agora e às 10 eu já gravo uma outra live sobre família. E essa eu vou gravar com a minha esposa do lado. Saio daqui correndo, vou para minha casa para gravar essa live que vai pro ar na terça que vem. Mas vamos lá. Gente, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, né? Alunos da FASOL, o Rosival, professores da FASOL que estiveram conosco, minhas ovelhas aqui de Presidente Prudente, né, que eu vi alguns nomes aí conhecidos, eu estou acompanhando pelo meu perfil aqui, ovelhas de Dourados também, né, lá por onde eu passei 7 anos felizes da minha vida, do meu ministério. Deus abençoe a vida de vocês, minha esposa linda que está assistindo também, Deus abençoe, e todo o pessoal, né, que tem seguidores do professor Alex, discípulos do pastor Alex, né, e pacientes do doutor Alex. Então, todos vocês, muito obrigado por acompanhar nesse momento. Obrigado pelo convite, meu amigo professor Alex, muito honrado mesmo por poder compartilhar por esse tempo. De fato, o tempo voa, né? No começo a gente teve... Valeu essa prorrogação, porque no começo a gente teve os problemas com a internet. Foi. Mas vencemos. Né? Glória a Deus, eu vencerei. Glória a Deus, eu vencerei. É isso aí. Ninguém detém a obra santa. É isso aí, verdade. Então, honrado também por poder orar nesse momento. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo precioso, tempo de instrução, tempo de aprendizado, tempo de bate-papo, meu Deus, firmado em valores, firmado, Senhor, na sinceridade que a Tua palavra nos orienta. E nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que tudo isso que nós pudemos receber nesta ocasião diz respeito às sementes do Senhor sendo plantadas na nossa vida, para que nós terminemos este momento, Senhor, de instrução, de ensino e informação, terminemos esse momento aperfeiçoados, com algo novo a ser pensado, com conceitos mudados e transformados. E te pedimos, Deus, que os conceitos que são teus, estes de fato permaneçam plantados na nossa vida e interfiram não apenas aqui na nossa caminhada, mas em toda a nossa eternidade. Eu te louvo pela vida do professor Alex, te louvo pelo seu trabalho, pelo seu ministério, meu Deus,
graça que o Senhor tem dado a este homem para servir e para abençoar tantas vidas através daquilo que o Senhor tem colocado como instrumentalidade na sua vida. Seja a tua bênção sobre ele, sobre toda a sua casa, seja a tua bênção sobre todos estes que estiveram conosco e que vão assistir esta live a qualquer momento. Pai, muito obrigado pela tua graça, presença e cuidado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Vai ficar salvo aqui no GVT. E aí você compartilha, manda pra galera. Amém? Deus te abençoe, querido. Em breve estamos chegando aí prudente, hein? Estamos chegando aí, hein? Em breve. Um abraço, valeu. Fica na paz. Tchau, tchau.